A paz de Cristo Jesus, querido irmão, como você está? Espero que você esteja bem. Estamos hoje no 27º dia da nossa campanha. Espero que você esteja avançando, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, esteja firme, forte e feliz. O tema de hoje é inteligência espiritual. Pensar grande é a natureza de Deus manifestada na sua mente. Pensar grande é a natureza de Deus manifestada em nosso coração. O nosso Deus é um Deus que pensa grandes coisas. Ele não é um Deus que pensa coisas pequenas, mas sim coisas grandes. Aleluia. O versículo do dia está em Romanos, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Como nós já falamos algumas vezes, não existe nada mais difícil do que a mente humana e fazer a nossa mente usar a fé. A nossa mente quer viver pela lógica, pela razão, e a fé, ela opera em outra dimensão. Como explicar para a nossa mente os milagres que estão registrados na Bíblia Sagrada que o nosso Senhor Jesus fez? Como explicar logicamente a multiplicação dos pães e dos peixes? Como explicar de forma lógica que Jesus andou por sobre as águas? Como explicar de forma lógica os mortos que ressuscitaram? Como explicar de forma lógica todos os milagres e maravilhas que o Senhor Jesus operou? Não tem como explicar isso de forma racional e lógica, e sim pela fé. Nós temos que acreditar e viver pela fé. A fé também não tem explicação, por isso a nossa mente se opõe a usá-la. Existem aquelas pessoas que são comandadas pelos seus pensamentos e sofrem muitas angústias, coisas que não existem. Até eu escutei faz pouco tempo, um rapaz foi ao médico e deu um certo resultado no seu exame. Mas o resultado que deu não era exatamente aquilo que ele sentia, o que ele estava sentindo, ou um diagnóstico correto. E o médico disse o seguinte: cuidado com a sua mente. Porque se você ficar pensando e acreditando que você tem alguma coisa, você vai começar a sentir falta de ar, vai começar a sentir dores, vai começar a fantasiar coisas que não tem. Nós vemos muitas pessoas que, por causa da ansiedade ou de uma mente que fica acreditando e determinando que tem certas coisas, começam a sentir esses sintomas, mas ao ir ao médico e fazer toda a avaliação física, não é encontrado nada. Isso é muito frequente. Isso é uma coisa que infelizmente tem acontecido com muitos de nós, cristãos e não cristãos. Isso é resultado, isso é fruto de uma mente doente. Você conhece alguém assim? A pessoa já começa a falar que está com um monte de coisa, daí começa a sentir dores, porque a nossa mente é algo poderoso que Deus criou e nos deu. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Angústias que não existem, vivem doenças irreais, sentem dores, dormências, falta de ar, mas ao serem avaliadas estão com as funções físicas normais. Nunca existiram, porque elas são escravas de uma mente doente. Não seja escravo de uma mente doente. Deixe Jesus Cristo curar a sua mente. Deixe o Espírito Santo curar a sua mente. Substitua essa mente doente por uma mente sadia. Lembra que nós falamos no devocional passado? A mente de Cristo em nós. A mente de Jesus Cristo em nós. A mente do Espírito Santo em nós. Da mesma forma, quando vamos usar a fé, a nossa mente nos diz que não vale a pena. A mente fala: não, isso não tem lógica. Não vale a pena, não é racional, não tem como esse problema se resolver, não tem como isso funcionar. Mas deixa eu te falar uma coisa: você quer viver o sobrenatural? Então você tem que ensinar a sua mente a palavra de Deus. Recorra à Bíblia, recorra à Escritura Sagrada. Ela é o único recurso que existe para fortalecer a nossa mente e fazer ela obedecer às coisas espirituais. Nossa mente rejeita o que não é racional, mas você tem que acreditar com a sua fé. Como nós já dissemos em devocionais anteriores, não é o que os nossos olhos carnais estão vendo, mas sim aquilo que brota no seu coração através de Jesus. E você, mesmo não estando visualizando ainda, a visão do seu coração tem a convicção de que isso vai acontecer. Todas as pessoas possuem dentro de si uma porção de fé. A Bíblia nos afirma que
é nossa obrigação cultivar essa fé, proteger essa fé e fazer ela crescer. E a fé vem pelo ouvir, certo? Nós já falamos isso, ouvir a palavra de Deus. Então tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos é encaminhado à nossa mente. Então a semente da fé mora na nossa mente. E é como um solo, que nós falamos há poucos dias no devocional. É como um solo. A semente é lançada nesse solo. E esse solo tem que ser fértil. Porque se ele não for fértil, ele vai ser improdutivo. Então é uma escolha, você pode ter um solo, assim como na parábola do semeador, um solo fértil, uma terra boa, onde essa semente é lançada e dá muito frutos, ou pode ter um solo rachado, um solo com aridez, um solo com espinhos, e vai ser como uma terra seca e rachada. O problema da sua vida não é a sua semente de fé, mas o solo em que ela foi plantada. Por isso a nossa terra precisa ser sarado. Por isso o seu coração, a sua mente precisa estar sarado. Sabe por que algumas pessoas são derrotadas? Porque elas pensam, elas agem, elas reagem como derrotadas. Em qualquer situação quando acontece aquilo, ela já age como alguém que foi derrotado, como alguém que perdeu, como alguém que não reage. Já os vencedores agem de forma totalmente diferente. Olha o que o autor disse aqui: uma mente sem fé sempre pensará coisas pequenas e vive preocupada com mesquinharias, mas a mente preenchida por fé se ocupa com coisas nobres, com coisas grandes. Deus é grande e Ele pensa grande. Olha o que diz lá em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! Mude a forma como você enxerga os seus problemas, resolva-os e aprenda com eles a nunca mais cair no mesmo erro, a nunca mais cair na mesma cilada, porque se você tornar a cair, a cometer esses erros, você é responsável pelo seu fracasso. Você pode ser responsável tanto pelo seu sucesso, como responsável pelo seu fracasso. Fortaleça a sua mente, tenha inteligência espiritual. Uma mente cheia de fé pertence às pessoas motivadas. Essas vivem mais, são mais felizes e produtivas. Elas conquistam mais, vivem muito melhor. Você tem que ter inteligência espiritual, que nada mais é do que a capacidade de entender e viver as coisas espirituais. A mente natural diz que é loucura. A mente natural, ela diz que as coisas do reino, as coisas de Deus são loucura, mas a inteligência espiritual garante que irá dar certo. A inteligência espiritual nos ajuda na nossa tomada de decisões, porque vivemos buscando respostas para muitas coisas, mas algumas coisas são totalmente espirituais. Tenha inteligência espiritual, meu irmão. Uma mente forte sempre estará focada no sucesso, nunca estará focada no fracasso. No que a sua mente está focada neste momento, no que a sua mente está focada no dia de hoje. Tenha inteligência espiritual. Acredite, não declare fracasso. Tenha inteligência espiritual. Pensar grande é a natureza de Deus manifestada em nossa mente. Tenha um dia maravilhoso e abençoado, meu irmão. Pense nisso. Ore, fale com o Senhor. Fortaleça a sua mente e tenha inteligência espiritual. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso e abençoado. Aleluia.